Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, gente, e nós convidamos a vocês que nos ouvem neste momento, para que todos nós juntos, nossos pensamentos, quem sabe se tornem únicos, para que possamos rogar a Deus, agradecer a Deus. Então vamos começar assim, pensando em Jesus, procuremos sentir o amado Mestre. Nosso amigo e benfeitor está representando Ele neste momento. E nosso benfeitor está nos repassando os fluidos de amor do amado Mestre. Procuremos sentir esses fluidos, essas emanações em nós outros. Vamos sentir destes fluidos maravilhosos. Ó Deus, de infinita misericórdia, permita os bons espíritos neste momento levar a cada ouvinte, levar aquele fluido que necessita, que possa acalmar, diminuir, cessar as dores da alma, quem sabe do corpo. Obrigado, Deus, por tudo. Que assim seja. Queridos irmãos, vamos trabalhar hoje. Renova-te sempre. Olha bem que lição, né? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, em Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Cada dia tem sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando, na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia por ser uma intimidação ou então a intimação transitória e salutar na justiça celeste. Pode ser e é. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Se otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque, enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Mais uma sensacional lição de Emmanuel, através do Paulo, em Coríntios. Irmão Jussi. Pois bem, Antônio, tens razão.
É uma lição, eu diria até bastante profunda, Antônio. Paulo certamente teve que explicar muito para os coríntios a respeito desta afirmação que ele fez, né? Já Emmanuel, né, já com a sua atualização do pensamento de Paulo, já nos deixa mais a cavaleiro de uma linha de raciocínio que nós podemos seguir. E eu diria assim, ó, e conversava com o Dilson antes do programa, que realmente os pontos eles se apresentam com várias possibilidades dentro do Evangelho, né? Eu diria que todas essas afirmações que Emmanuel faz aqui a respeito da dificuldade, elas são superadas pela paciência, pela obediência, pela resignação. E isso está no capítulo 9, mansos e os pacíficos. Mas se nós olharmos isso com mais profundidade, nós vamos encontrar no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, lá no item sob o ponto de vista da vida futura, talvez a força que nós chamamos de fé, que pode estabelecer enorme capacidade de trabalho, de mudança, de comportamento de toda a humanidade, na sua, vamos dizer assim, no seu aprendizado, tendo em vista o porvir que a todos espera, Antônio. Então, você escolhe, pode trabalhar. O galo canta na minha vizinhança, eu já fico irritado. O Sabiá Laranjeira, chegou a época que começaram a cantar, quando começa a época deles cantarem nas madrugadas, me deixa irritado, porque está me acordando fora da hora. Os passarinhos de um lado, os gatos de outro, já faz os vizinhos, até parentes, se encrencarem e brigarem, e a coisa fica osca, preta. O que está acontecendo, afinal? E a lição veio em cima disso, os mansos e os pacíficos. Será paciência. Por que nós não treinamos mais a paciência, a resignação? Por que nós não pacificamos a nossa consciência? Isso é treinamento, meu povo. Isso é o dia a dia nosso do trânsito. O próprio trânsito, eu saio de casa num fervor só, quero chegar no meu trabalho e eu não meço consequências para chegar no horário lá. Mas por que eu não saio antes se eu tenho que chegar tão rápido? Não deu para chegar na hora, não chega. Não chega, não te irrita, não faz guerra. Os mansos e os pacíficos serão os donos da terra. Para facilitar, Antônio, eu acredito que esse ensinamento que o Julci nos trouxe, onde ele considerou ali o ponto de vista, o espírito que trouxe essa psicografia, e Kardec colocou no Evangelho, codificando, como item 5 do capítulo 2, ele é muito claro em nos auxiliar a entender esse processo. Aquele que acredita na vida futura, as amarguras da vida na terrena são recebidas com mais paciência, pois ele também sabe que serão de pouca duração. Mas temos que acreditar na vida futura de verdade, de que essa vida ela se esgota daqui a pouco e que nosso espírito é imortal, vai continuar. E aí eu vou perceber, naturalmente, vai ser algo natural, espontâneo, que não adianta ficar bravo no trânsito, que não adianta ficar bravo com o sabiá que me acordou mais cedo do que deveria. O galo. O galo, né? O galo do vizinho. E aí, poxa... O cachorro latindo. O cachorro latindo. Tudo isso é que é irritável? Será que isso é para nós irritarmos? Eu não posso me abstrair dessa coisa toda? Depende do ponto de vista. Joana de Ângeles e outros espíritos de escola que trabalham a psicologia transcendental, Antônio, eles procuram nos alertar sobre esse aspecto, que as coisas de fora, elas são só gatilhos para que nós movimentemos as imperfeições que nos afligem. Então, quando nós temos esse tipo de problema que você colocou, não é a natureza que é o problema, é o que eu tenho dentro de mim que é problema. Eu estou inquieto,
eu não tenho paciência, eu tenho sentimentos de revolta. Eu tenho, mas perco. Viu? Então, olhando o que o Gilson falou sobre o ponto de vista da vida futura, quem consegue entender a vida dessa forma, se coloca como espírito na matéria, sai da aldeia e sobe a montanha. Quando tu sobe a montanha, essas coisas se apequenam. Tu vê que tu é divino, Antônio. Tu vê que é muito maior toda esta natureza que te cerca e que tu tem um papel grandioso nela, que é mesquinharia se preocupar com essas coisas. Perde o sentido, né, Jesus? Perde o sentido, né? E veja como nós mascamos esse processo, né? Nós mascamos. É como o cachorro correndo atrás do rabo, a gente insiste. A teoria do cachorro a gente sabe que vai dar errado, mas a nossa a gente não analisa, né? A gente não analisa. Então, é memorável o Sermão da Montanha, e aí dentro dele está as bem-aventuranças, quando Jesus nos fala para sermos humildes, mansos, pacíficos, misericordiosos, porque é uma escada, é uma subida. Quando nós entendemos esse processo, o passarinho se torna uma beleza no meu pátio. Que legal. Né? O cachorro se torna uma companhia. Um amigo. Um amigo. E tudo muda. O meu ranço desaparece como por encanto, porque eu sei que eu sou um espírito em evolução e que a vida futura se apresentará naturalmente para todos nós. O dia a dia está nos ensinando isso. O dia a dia, cada semana, cada dia, nós vemos exemplo nesse mundão de meu Deus, de entre familiares mesmo, essa terra, esse pedaço de terra é meu. Aí avançou 1 metro de um monte de terra. Bom, já deu guerra, já deu morte, inclusive. 1 metro que avançou num monte de terra que ele não precisaria, ele nunca usaria, mas é dele. Mas que dele? Alguma coisa tão grande para o espírito que ele vai levar 400, 500 anos para poder sobrepujar aquela guerra que ele fez. De um probleminha de nada, e todo dia eu estou criando um problemão, criando uma guerra dentro da minha casa, ou com os meus vizinhos, ou com os meus confrades, meus irmãos da humanidade, por uma coisinha pequena, mas eu não posso perder, porque o meu orgulho está acima disso, a minha vaidade, a minha presunção está acima dessas coisinhas, e eu sou mais inteligente, eu sei mais. Não sabe nada. Tu não é mais inteligente se tu fizeres isso. Muito pelo contrário. Eu acredito que todos, de alguma forma, aceitam Deus como a fonte primeira. Mas a partir daí começa a duvidar de outras coisas. Se nós, então, utilizarmos desta premissa, né? Quem sabe os nossos irmãos que de repente estão nos ouvindo agora, que tem alguma dúvida, como eu posso ser tudo isso que vocês estão falando, Julci, Gilson, Antônio? Eu começo por onde? Afinal, eu começo pela escadinha do Julci, eu começo pelo ponto de vista? Eu começo por onde a dar sentido ao que as minhas conclusões me convençam? Pois bem, se começar aceitando Deus como a fonte de tudo, né? E percebendo que Deus é bom, simples assim, Deus não é ruim. Deus, Ele é bom, Ele não é mau. Aí Gilson, olha só, naturalmente, a expressão que tu tá levando o teu raciocínio vai levar aquele entendimento que a maioria tem ainda, Antônio, do Deus mosaico, né? Do Deus punidor, do Deus vingativo, né? Do Deus fora da sua criação, que está observando a criação para puni-la. A doutrina, voltamos à doutrina espírita, meus irmãos. A doutrina espírita nos ensina que Deus está no centro da criação. Então, tudo que nós estamos falando aqui
Deus não vai nos condenar os gozos terrenos. Não, não é isso que nós estamos querendo dizer. Ele vai condenar os excessos, não de forma pessoal, como a gente faz, fazendo Deus uma figura, mas pelas suas leis, e o ponto de vista que o Dilson levantou e que eu referendei, ele me coloca na condição de espírito na matéria. Eu sei que eu sou imortal. Então o Sermão da Montanha e a vida futura, embora em pacotes diferentes, falam sobre o mesmo assunto. Como espíritos, nós temos que cumprir as leis de Deus. E Jesus não veio ser um religioso que nós fizemos dele. O Dilson falava, e tu falas agora também, sobre a vida futura, sobre o ponto de vista. Qual é o ponto de vista de hoje, de amanhã, de quando? Claro que sim, a vida futura. Nós falamos da vida futura. Mas para nós fazermos, e a pergunta que ele fazia, mas como é que se faz isso? Que alguém podia fazer para nós. Começando quando? Ontem, hoje. Então, ontem não deu, então hoje. Começando a fazer o quê? O bem. Fazer o bem. Hoje, eu não preciso pensar na vida futura se eu começar hoje a fazer o bem. Isso vai ser automático. A vida futura virá. Porque o meu amanhã é o meu hoje. Se eu começar a pensar assim, que o meu amanhã é o meu hoje, eu vou fazer um hoje muito bom, começando a fazer o bem. Dando os passos largos, gritando, não precisa nada disso. Passos pequenos para não cair. Não precisa correr. Passos pequenos, lentamente. Cada dia acertando um pouquinho mais. Isso. Isso é vida futura. É fazer o bem hoje. Isso. Deus é bom. E Jesus que veio nos ensinar a mensagem divina, ele, em toda a sua passagem por aqui, ele nos deu só exemplos bons de como nós podemos alcançar essa vida futura. Então, a forma que você coloca, Antônio, fazer qualquer coisa boa agora. E quem sabe, sob um ponto de vista assim, de amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, e se fosse para mim, eu ia gostar, né? Então, é uma espécie de check-in para saber se eu não estarei afetando de uma forma maldosa meu irmão, achando que eu estou fazendo algo bom, né? Só para evitar. Então, o ponto de vista para alcançá-lo e aceitar esse entendimento de que a vida futura está aí, ela existe. Bom, aí é só nós também analisarmos, olharmos para nós mesmos. Nós temos essa convicção divina, está dentro de nós. Nós já sabemos que ela existe, está gravado na nossa consciência, está lá no fundo, nós temos essa convicção. E a partir daí, temos que ter fé, temos que praticar boas ações e analisar os resultados. E os resultados são uma felicidade que nós consigamos aproveitar neste momento, aqui nessa encarnação. Nós já começaremos a colher dessa felicidade logo na sequência que praticarmos coisas boas, como você colocou. E quem está nos ouvindo, e quem está nos vendo, que não tem esta certeza que o Dilson referiu agora, e que o Antônio referiu antes, né? E pode não ter, né? Então o convite é para que busque este ensinamento, para que se aproprie desta certeza. Por quê? Porque amplia a sua consciência a respeito da verdadeira vida. Nós, sabendo ou não sabendo, nós somos regidos pelas leis de Deus. A visão estreita das leis de Deus só nos prejudica, porque faz nós equivocadamente acreditar que esta vida é a única vida que nós vamos ter. E diante desta premissa, nos retira muita motivação de fazer coisas importantes para aquilo que nós mais almejamos, que é a paz e a felicidade, Antônio. Vida única nos deixa tamanho de uma formiga, essa comparação. Nos deixa muito pequenos.
Que valor teríamos de todos os feitos dos grandes cientistas da humanidade se fosse só aquilo lá, aquilo que eles deixaram lá para nós? Que valor teríamos? Que justiça teria Deus se nós tivéssemos uma só existência? Seríamos ridículos. Perde o sentido de tudo. Pensemos, né? Daqui a pouco eu morro, termina tudo. Termina tudo. Por isso que as pessoas às vezes cometem o suicídio. Porque elas não têm mais nada para fazer aqui na Terra. Isso. Não tenho mais finalidade nenhuma. Perdi tudo. Tenho tudo e não tenho nada. E quando uma pessoa que carrega um cargo importante ou um cientista faz uma afirmação dessas, também se compromete, sem dúvida, de uma forma tão gigante contra as leis divinas, porque acaba influenciando outros irmãos, centenas de milhares de que pessoas. estão na dúvida, estão apavorados, Antônio, vivendo um drama pessoal que não consegue enxergar a saída, e aí percebe no suicídio uma solução, e não é solução, né? Então, observem, acreditem na vida futura e observem pela prática de boas ações os resultados. Façam o bem, pratiquem a caridade moral, a caridade material e observem os resultados, a satisfação que nos ocorre. E não pratique a caridade, seja moral, não pratique a caridade material, observe os resultados, nos dá algo muito ruim. Faça o bem, observe. Faça o mal e observe. O que é melhor? As diferenças são gritantes. Exato. E daí, Deus existe ou não existe? Sim. A vida futura existe? Olha as estrelas no céu. Quem criou? Foi um ser humano que criou as estrelas no céu? Luci, para encerrar o trabalho de hoje. Isso, gente. Então, a gente navegou por amplos e diversos assuntos que levantaram um pouquinho mais o véu da nossa ignorância. E esse é o propósito da doutrina espírita, como consoladora prometida por Jesus. Nos esclarecer sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Como é importante entender os ensinamentos de Jesus. Diria mais, entender e praticar. Porque vai fazer toda a diferença que o Deus falou. Nas escolhas do bem e do mal. Somos espíritos em evolução e temos as nossas jornadas ligadas umas às outras de tempos muito antigos. Serenemos o nosso pensamento, na certeza de que é bom ser bom, que o nosso Pai é bom, é misericordioso e que nós, sendo a imagem dele, devemos também praticar as suas virtudes, os seus atributos, como ensinamento no princípio, mas posteriormente com convicção, com alegria, sabedores que a vida futura nos espera com muito mais paz e harmonia se nós tivermos uma vida presente, comprometida com o cristianismo que nós abraçamos. Muito obrigado, Senhor. Ensinamentos como este só nos fortalece. Sabes da nossa pequenez, da nossa insuficiência, das nossas imperfeições e não cansa através dos teus prepostos de derramar a tua paz sobre todos nós. Muito obrigado, Mestre. Que assim seja.